eu não sei se vocês lembram, mas semana passada falei um pouquinho aqui sobre alguns assuntos que estão ocorrendo, né? Acontecendo nos noticiários e assuntos polêmicos. E hoje, mais uma vez, eu vim trazer um assunto polêmico. Eu sei que vocês me ouvem pregando aqui, né, sobre esses casos que acontecem nos noticiários e trago aqui para abordar, né? Eu sei que muitos podem achar que é fora do contexto, que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Pois o que eu te digo é o contrário. Tem tudo a ver com a Bíblia. São assuntos que temos que nos preocupar, tomar providências, para que não venham se repetir, né, com muitos irmãos. E o papel da igreja é isso. O papel da igreja na comunidade não é apenas ler a Bíblia, mas também viver o que está escrito na Bíblia. Esse é o papel da igreja. Amém? Então eu queria hoje, né, eu queria muito não ter que vir aqui para falar desses assuntos, mas eu sei que é preciso falar desses assuntos, para que possamos aprender, para não cometermos os mesmos erros. E são notícias que chocam, né? Nós ouvimos nos noticiários, quando ouvimos situações assim que nos deixam perplexos, que não acreditamos que tão próximo de nós acontece. E eu vou falar hoje de um caso que aconteceu, que repercutiu muito aqui mesmo em Manaus. Eu não sei se vocês já ouviram, né, falar de uma notícia de uma adolescente, uma notícia chocante, em que uma adolescente de 12 anos, ela é suspeita de planejar o assassinato da própria mãe. Isso eu acho que aconteceu uns 2 dias atrás, mais ou menos, quando prenderam o parceiro dela, 12 anos. Nós nem definimos se é criança, se está indo para a pré-adolescência, né? Mas nós observamos uma criança de 12 anos planejando a morte da própria mãe. E o que é pior, assim, verificar que quem planejou com ela foi o parceiro dela. Ele falou na delegacia que ele tinha um relacionamento sexual com ela. 12 anos. É chocante. É perplexo, né? E o que é pior é saber que a mãe dessa criança, ela é deficiente. O que mais choca ainda. E a mãe dela, né, faleceu tem um tempo já. E aí agora, quando prenderam o rapaz que tem um relacionamento com a filha, ele explicou o motivo. Ele disse: olha, eu fui amando da própria filha dela. Fiz isso porque nós temos um caso. E ela me disse que ela não se dá bem com a mãe dela, porque a mãe dela não deixava ela sair, não deixava ela namorar uma criança de 12 anos. E o que é pior é que a polícia não achou que só isso era suficiente. A polícia encontrou indícios que tem mais motivos, que poderia ser assuntos financeiros, onde ela receberia um benefício, né? Pela mãe dela ser deficiente, ela receberia um benefício de uns 17 mil reais. E aí vem toda essa perplexidade, tantos motivos, e aí vem a pergunta. Essa realidade que assombra, né? E ecoa na palavra do Senhor. Quando em Mateus, capítulo 10, versículo 21, tem o versículo diz assim, onde Jesus diz assim: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos. Os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Esse caso marcado de crueldade, de desobediência, de interesses financeiros, serve como alerta divino para que nós repitemos nossa missão como pais. Nós como pais e também como guias das próximas gerações. Esse é o nosso papel. E hoje eu queria refletir,
né, alguns pontos baseados na palavra de Deus e na realidade desse crime que aconteceu aqui em Manaus. Que, para mim, assim, eu sei que muitos, quando falamos desses crimes, sempre vemos na televisão, em outros estados, né? Em São Paulo teve na mídia, da Richthofen, que planejou com seu próprio namorado, né, a morte dos 2 pais. Então nós sempre vemos que está tão longe. Não. Está mais próximo do que nós imaginamos. Acontecem próximo de nós e nós nem sabemos, porque talvez não vai para a mídia. Eu queria trazer alguns pontos hoje para refletirmos, né? E um deles é a criança. E qual é o nosso papel como pais? Que geração nós estamos criando? Qual a nossa função dentro de casa, na base familiar? Você como pai, você como mãe. Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o nosso papel como igreja? E um dos pontos é a criança como trono de casa. Em muitas famílias, eu sei que muitos de nós vamos dizer, não, isso não acontece em casa, lá em casa quem manda sou eu, né? Sempre ouvimos isso dos pais, mas não é a nossa realidade. Talvez há um tempo atrás, mas hoje nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo porque em muitas famílias, eu vou repetir, a criança hoje é o centro das atenções, é o centro de tudo. Fazem o que quer, mandam nos pais. Os papéis hoje, dentro da nossa própria casa, eles foram invertidos. O papel do pai na família talvez esteja sendo trocado pelo papel do filho. E isso vai contra o mandamento, em que nós crescemos, né, ouvindo a palavra de Deus e ouvindo que nós devemos honrar pai e mãe. Né, como diz em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós hoje estamos criando filhos mimados, que veem os pais como obstáculos. Foi o que aconteceu. Então, serve como reflexão para observarmos qual o nosso verdadeiro papel dentro de casa, como pai, como mãe. Né? O verdadeiro papel da criança, qual é o lugar dela dentro de casa. Não colocar ela como o centro das atenções, como muitos de nós estamos fazendo, porque às vezes, é só uma criança, é só uma fase. Mas estamos em muitas casas, em muitas famílias, as crianças é que mandam, são autoridade dentro de casa, que ela fala, é lei dentro de casa. Muitos nós, como pais, queremos colocar uma venda, fingir que isso não acontece. Não querer enxergar isso, mas acontece. Acontece muito. E um outro ponto é a sexualização precoce e a perda da inocência da criança. A sexualização excessiva na TV, na internet, nas redes sociais está destruindo a inocência das crianças. Ela cada vez mais, né, e cada vez mais cedo, do que é pior. Nossas crianças estão sendo transformadas com a internet, com essa era digital, estão sendo transformadas. E nós estamos fechando os olhos para isso. Nós talvez não queremos enxergar o que está acontecendo. Né? Uma criança de 12 anos não está preparada para ter relacionamento. Vocês acham que está? Uma criança de 12 anos não está preparada para ter um relacionamento, muito menos sexual. E hoje está se normalizando. Não está tão longe. Aí diz, não, pastora, está viajando um pouquinho, não. Se nós andarmos aqui pelo bairro, se nós andarmos aqui pelas ruas, na 01, você vai ver adolescentes grávidas, adolescentes de 12, 13 anos, com 1, 2, até mais filhos. E estamos normalizando a situação. Não. É porque hoje essa geração está um pouco mais adiantada, né? E a Bíblia chama isso de impureza, em Gálatas 5,19. E ela alerta para não pecar
contra o próprio corpo. Está nos preocupando, nós como igreja, como comunidade. Serve de alerta e reflexão para levarmos isso para dentro de casa, para o nosso comportamento como pai, para observarmos o comportamento dos nossos filhos, das crianças dessa geração aí que estamos criando. Qual o verdadeiro papel? E um outro ponto é a educação escolar sem sentido. Desinteresse pelo estudo. Eu não sei se vocês já observaram, mas ultimamente o desinteresse de estudar, de ir para a escola, quando há um tempo atrás, né, isso era meio que obrigação de nós como filhos ter que estudar. Nós íamos para a escola andando, sacrificando sim. Às vezes não tínhamos mochila, tinha que levar dentro de um saco. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, mas hoje as crianças estão tudo facilitado para elas, tudo. O governo já dá mochila, lápis, caderno, e nós não tínhamos isso. E nós fazíamos um sacrifício para andar quilômetros para estudar, quilômetros para ir para a escola. Nós sentíamos essa obrigação, porque nós fomos criados querendo uma vida melhor da vida que nossos pais não tinham, porque isso foi colocado na nossa cabeça, que nós queríamos uma vida melhor. Hoje está tudo facilitado, os benefícios são muitos. A van, o ônibus passa na tua porta da tua casa. E as crianças, mesmo assim, não querem estudar. Se está 7 horas, querem acordar. Não, em cima da hora, não deu, porque eu dormi um pouquinho mais. As crianças querem ficar até a madrugada na internet, e aí na hora de estudar não querem. As tarefas, as provas, hoje estão deixando tudo de lado, porque os interesses foram mudados. E as crianças, né? Eu não vou para a escola porque eu sofro bullying. Eu não vou para a escola porque a professora hoje mandou fazer uma tarefa muito difícil. Dentro da escola, hoje é o aluno, às vezes, que manda na professora. As notícias que saem é que os alunos estão batendo na professora. Hoje a professora não pode dizer que o aluno errou. Eu lembro que na minha época, quando eu errava na prova, era uma caneta vermelha bem grande, um risco bem grande, um X, dizendo que eu errei. Se hoje acontece isso, pai para dentro da escola reclamar porque a professora riscou a prova do aluno. Hoje a professora tem limite, hoje dentro da sala de aula. Porque hoje é o aluno que tem que dizer o que ele quer. Hoje, na minha época, se eu não tivesse uma boa nota, eu repetia de ano, eu passava mais um ano. Hoje, não pode repetir, ele não pode se atrasar, entendeu? Não pode prejudicar o aluno. E o que o aluno faz hoje? Manda na professora. E vem pai reclamar, dizer que a professora que está errada. Antigamente, dentro da própria sala de aula, era o professor que tinha autoridade. Hoje não. É o aluno que tem autoridade dentro da sala de aula. Pelo Estado, hoje, o aluno que é a base da escola. Quantos valores estão sendo investidos? E como dizem Provérbios, eu vou trazer para a palavra de Deus que diz em Provérbios 1:7, que diz: o respeito a Deus é o ponto de partida do conhecimento. Quando a educação escolar não tem valores, ela fica vazia, sem significados. É um ponto de reflexão para o nosso papel como pai, como mãe,
dentro da educação escolar de hoje. E um outro ponto é a violência, né? Marcada por esse caso que eu acabei de falar, violência normalizada e o valor da vida. Nós estamos vivendo cercados de violência em jogos, violência em filmes, violências na internet, violências nas notícias. Eu não sei se vocês, mas acordo, né, bem cedo. Às vezes o pastor liga o rádio e a primeira coisa que nós vemos é só notícias. E a maioria delas, quando chega na segunda-feira, então, é uma das piores. Onde tem só notícias ruins de violências, de jovens que perderam a vida, né, de facções hoje. E a vida, né, ela vai perdendo seu valor. A violência, ela vira uma solução comum para muitos. E nós crescemos, nós crescemos com um mandamento: não matarás. Não matarás. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. E hoje nós estamos numa sociedade que trata a morte como algo normal. E esse algo normal colhe fruto da morte. É uma violência que vai gerando violência, que vai gerando outra violência, vai gerando uma outra violência. E isso é resultado de um vazio espiritual. Um vazio que começa dentro da nossa própria casa. E esse vazio talvez esteja na busca da identidade. Quando a família e a sociedade não oferecem essa base espiritual, quando o jovem ele busca, né, quando essa identidade em outros lugares, quando não encontra essa base espiritual, ele busca em o que aconteceu com essa moça, em outros relacionamentos, em relacionamentos errados. Quando ela não tem essa base, essa base espiritual que nós sempre pregamos, que sempre falamos aqui dentro da igreja. E a Bíblia ela alerta. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E muito, isso vem uma reflexão de quem é a culpa. A culpa talvez seja nossa, né? Que não levamos nossas crianças, muitas vezes acontecem faz essa busca espiritual, porque nós crescemos com esse foco de busca material. O espiritual deixa para depois. Não colocamos nossas crianças para ir à igreja, para ler a Bíblia. Nós não colocamos nossas crianças dentro de casa. Talvez a criança só venha quando vem no culto e às vezes fica lá por fora. Às vezes nós não colocamos rédeas em casa para essa busca espiritual que tem que começar dentro de casa. E quando nós falhamos nessa parte da espiritualidade, ela vai buscar em outro lugar. Talvez no mundo, com esses relacionamentos que para ela é o certo, que são os errados. E isso destrói a base familiar. Eu sei que nós, né, às vezes vamos convidar uma criança, né, às vezes nós temos vizinhos, eu não sei se aconteceu hoje com vocês, mas nós vamos convidar às vezes uma criança, um vizinho, vamos para a igreja, né? Hoje vai ter um evento legal na igreja, vamos lá. E aí a mãe, não, ele já tem outra igreja, ele frequenta outra igreja, talvez nunca foi nem numa igreja. Mas o pai e a mãe é o primeiro a dizer não, ele não vai não.
ele já tem, talvez, já tem outra igreja, ele frequenta outra igreja, talvez, nunca nem foi na igreja. Nós erramos. Nós erramos. Cada vez mais, e nós jogamos para o Estado, né? Nós jogamos para o governo. E o Estado, ele é um alienador parental. Cada vez mais o Estado tenta tomar o lugar dos pais. Ele ensinando esses valores contrários da fé, da familiar. Muitos pais ocupados, né? Muitos de nós, pais, somos muito ocupados, trabalhamos o dia todo, às vezes, muitas das vezes ausentes, deixam a educação para a escola, deixam a educação, nós terceirizamos a educação dos nossos próprios filhos, porque nós damos prioridade, né, nós damos prioridade para outras coisas, o que nós achamos que é o certo. E o resultado são isso, filhos sem referência, mais leais ao Estado do que à família. E a Bíblia, ela diz que a educação vem dos pais, não do Estado. Um outro ponto é a cultura atual prega que todas as autoridades é uma opressão. Os filhos não veem mais os pais como figuras a serem honradas, mas como inimigos a serem combatidos. Em Provérbios capítulo 13, versículo 1 diz: o filho sábio ouve o ensino do pai, mas o que zomba não ouve repressão. O outro ponto é o interesse pelo dinheiro, a mentalidade do dinheiro fácil. Nesse caso, que acabei de citar, o interesse pelo dinheiro que a vítima recebia mostra como o materialismo ele distorce a mente, distorce a nossa mente. Numa sociedade que valoriza ter mais bens, que o crime pode parecer um caminho mais rápido para o sucesso. Em 1 Timóteo, capítulo 6, 10, diz isso: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E um outro ponto é a ausência do pai e a dúvida da paternidade. A ausência paterna, ouçam isso, a ausência paterna em muitos lares está diretamente relacionada à promiscuidade e à falta de discernimento na formação familiar. Muitas mães, muitas mulheres, elas mantêm múltiplos relacionamentos. E isso faz com que essa variedade, né, de homens dentro de casa faz com que a criança ela tenha uma visão distorcida do que é a família, do valor da família. E a culpa, às vezes, nós como mulheres, né, fazemos isso dentro da nossa própria casa. Nós, às vezes, né, como quantas mulheres aí que não acontece tão longe não. Nós sabemos disso, que pode ser uma vizinha, pode ser uma amiga, e nós sabemos que acontecem muito. Esses múltiplos relacionamentos que muitas mulheres têm, perde a identidade daquele homem dentro de casa, do papel de um pai dentro de casa. E esses muitos parceiros, né, geram crianças sem sequer saberem quem é o seu pai biológico, muito menos garantir seu envolvimento na criação dos seus filhos. E essa realidade, ela priva as crianças de terem uma referência paterna. Priva. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o homem é designado por Deus
como sacerdote do lar, provedor e protetor. E ele é substituído por uma série de figuras masculinas temporárias, que muitas mulheres, e que não assumem nenhuma responsabilidade, principalmente como pai. A Bíblia é clara, quanto à importância dessa estabilidade familiar. E essa situação, ela não isenta os homens, de sua culpa pelo abandono. As crianças desses relacionamentos promíscuos tornam-se vulneráveis à criminalidade, à depressão, à repetição de muitos erros. E o último ponto, nós vivemos numa era em que tudo é descartável, chamado a cultura do descartável. Tudo é descartável, como relacionamentos, ideias, até pessoas estão se tornando descartáveis hoje. A vida, ela perde seu valor sagrado dado por Deus, como nós falamos agora há pouco. A Bíblia, ela nos manda, em João 13:34 diz, ela nos manda amar uns aos outros e valorizar a vida como um dom de Deus. E ninguém está falando aqui de espaçamento, mas de correção. Mas se você não agir, o Estado, eles estão doidos para que as crianças cresçam para ela corrigir. E se nós não fazermos o nosso papel em corrigi-las dentro de casa enquanto há tempo, aí fora elas vão aprender de uma forma muito pior. Talvez os policiais estão doidos, esperando que aquela criança, aquele jovem complete 18 anos, para ela mesma fazer a correção. O que nós poderíamos fazer, isso começar dentro de casa, enquanto nós podíamos. E às vezes isso acontece dentro de casa. E talvez o que eu acabei de falar, desse caso, nós podemos fazer nosso papel para que isso não aconteça dentro de casa. Fazemos nosso papel como pais, como sociedade, como igreja, E essa adolescente, aqui mesmo de Manaus, é tanto culpada quanto vítima de uma tempestade perfeita, de uma crise que aconteceu na família, uma crise que aconteceu numa sociedade doente, numa crise que aconteceu com o Estado, do Estado que quer substituir os pais. Ela é um sintoma de um problema muito maior. E hoje, o chamado que eu tenho para ti, para nós hoje, não é para julgar. A reflexão que eu tenho hoje não é para criticar, mas para te fazer um alerta, para saber como agir, Então hoje eu te digo, pais, você que é pai, você que é mãe, assumam essa autoridade que Deus lhe deu. Sejam presentes, ensinem valores aos seus filhos, estabeleçam limites com amor. Tragam seus filhos de volta a essa escuridão cultural. Incentivem os seus filhos a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, esse lado espiritual seja florescido. E você, como igreja, seja uma família ampliada. Ofereça apoio, a paz, a filhos que estão em crise. Nós temos que fazer nosso papel também como família. Nós somos uma família, uma comunidade, uma igreja que pode sim dar suporte ao outro. E você, como sociedade, cobrem que o Estado, proteja a família e a inocência das crianças, para que não se corrompa, o que acontece muito. E a solução, ela começa dentro de casa, a solução ela começa no arrependimento e a volta para os princípios de Deus, a base da família. Então, só para finalizar, eu queria deixar um versículo bíblico em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, que diz assim:
Se o meu povo, que permanece a mim, se humilhar e orar, me procurar e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Que esse momento seja de reflexão para o nosso papel como pai, como sociedade e como igreja. Para que não ocorra dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro da nossa sociedade, como esse caso. E não podemos normalizar como apenas mais um caso. Mas saibam que isso acontece centenas de casos diariamente em vários lugares. Então nós não estamos isentos. Então nós temos que nos alertar. Alertem-se. Reflita. Veja o seu verdadeiro papel como pai, como sociedade e como igreja. Irmãos, a boa nova é que o alarme foi dado. Hoje eu dei o alarme. E a porta da graça ainda está aberta. E que Deus ele desperte. E que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar. Amém. Que Deus te abençoe.